Muito bem, bom dia pessoal. Iniciando transmissão aqui no nosso site, bate-papo de abertura, dia 28 de setembro de 2015. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as movimentações dos principais mercados e a abertura da semana. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, áudio e vídeo, eu agradeço. Mas a princípio tá tudo certinho. Tá, tudo certinho, já tem um feedback do pessoal. Legal. Aqui em Porto Alegre um dia ensolarado, um dia bonito. Coisa que há tempos não víamos. Bom, retorno a acompanhar o mercado depois de 2 dias afastado. Estávamos quinta e sexta-feira em São Paulo, né? Envolvidos aí com o evento Vinhos e Valores. Pudemos conhecer alguns dos amigos que aqui nos chats a gente conhece apenas pelo pseudônimo. Foi uma experiência muito legal e eu espero que isso possa se repetir aí em outras cidades em breve. Legal. Então, dá uma olhada na situação do índice, né? Índice futuro abrindo em gap de baixa na semana. Mercado agredindo aqui a mínima da semana passada, a mínima de 24, dia 24, que foi então quinta-feira. Esse é o suporte imediato do mercado. Abaixo da mínima do dia teremos operação na ponta vendedora. Esse é o setup número 1 que a gente busca caso o mercado venha fechar abaixo desse patamar. Na compra, a gente tem posição a ser feita caso o índice venha fechar acima da linha da água. Então acima de 44.735, setup 2, rompimento de linha d'água, abaixo da mínima do dia, setup 1, rompimento da mínima do primeiro movimento, o que coincide com a mínima de quinta, o que deve trazer a movimentação mais direcional. Afinal, é um ponto suporte conhecido no passado. O próximo suporte acaba sendo a mínima do mês passado, em 43.200 pontos. E aparentemente é para lá que o mercado está indo. Esse é o norte, então, do índice futuro. E o dólar, WDOV15, lembrando que hoje é o antepenúltimo dia de vida do contrato V, né? O próximo contrato é o X. Então aqui no dólar a gente tem o mercado abrindo em gap de alta, já testando a linha d'água como suporte. Já podemos marcar a máxima do dia como a máxima do primeiro movimento. Acima então de 4.018 pontos, teremos um trade na ponta de compra. O cenário comprador é desfeito, é revertido caso os preços venham a fechar abaixo da linha da água. Esse é o setup 2. Acima da máxima do primeiro movimento, percebam que isso coincide com a máxima de sexta. Olhamos para o nosso lado esquerdo do gráfico e não temos resistência antes de 4.139. 4.140, né? Abaixo da linha d'água, o objetivo é a mínima de sexta-feira, 3.889. Então temos aí também as diretrizes para o pregão no dólar. Tanto para cima quanto para baixo a gente tem um cenário adequado para operações. Em relação aos outros mercados futuros, aqui nós temos o juro, né? Que encontrou na quinta a faixa de 17 pontos, que era o objetivo que a gente tinha traçado de longo prazo, né? Na verdade chegou a bater 17,3. Obviamente que esse candle acabou engolfando 2 dias anteriores. Foi sugerido aqui um processo de topo no juro, né? Tanto no juro quanto no dólar de prazo maior, né? Aí o gráfico semanal do juro. No diário, a tendência ainda segue sendo de alta, né? O juro testa apenas o topo anterior como suporte, superação de máxima de dia anterior com a média subindo. Isso é Dave Landry. Então, trade na compra do juro pode acontecer. A sinalização compradora pode aparecer no juro com os preços passando para cima da máxima de sexta-feira. Ok? E as commodities? Bom, o milho na sexta-feira virou a média móvel de 9 para baixo. Então quem trabalhou na compra aqui no dia 18 encerra a posição.
encerra a posição com 50 centavos de prejuízo. Se a média virar para cima, precisa comprar novamente. É assim que quem opera a média móvel de 9 vai e segue trabalhando. O mercado parece perder força, né? Percebam que as pernas de alta estão cada vez mais curtas. A gente deve ter divergência já no FR de 14. Tá aí. A gente não precisa nem da observação do indicador para observar a divergência. Afinal de contas, ele mensura o tamanho das pernas, né? Quando a gente começa a ter pernas menores, as divergências vão aparecendo. Então, o milho parece estar muito próximo aí da formação de um topo de prazo maior. Isso ainda não aconteceu. Boi frustrou completamente um cenário mais positivo que havia sido desenhado há um mês atrás, aproximadamente, quando o mercado rompeu aqui o ombro cabeça a ombro, né? Não chegou de fato a se movimentar com muita força a partir daquele rompimento, muito pelo contrário, ficou de lado, rompeu, depois ficou de lado, e na última congestão o mercado acabou optando por ir para baixo. Quem opera a média móvel de 9 acabou saindo de suas posições já no dia 22, não há posição na compra, o mercado testa uma zona de suporte, mas dentro de tendência de baixa, ou seja, é uma compra sob suporte, para se dizer não. Vendas aqui deveriam ser trabalhadas. Eu praticamente não vou fazer nada, espero a média móvel de 9 virar para cima novamente. ICFZ15, o café, semana passada deixou um candle de fundo aí no gráfico semanal. No diário tem uma perna de alta que é maior que as últimas, então lembra um cenário de reversão, mas é o café, né? O café é muito propenso a falhas. Não vejo muito o que se fazer. O máximo que a gente pode avaliar aqui do ponto de vista técnico é o fato que o mercado está saindo de uma tendência de baixa, entrando agora numa tendência indefinida. Muito bem. Então, semana passada, a gente não, na quinta e na sexta a gente não teve farol, né? Hoje os trabalhos voltam ao normal. Ok? Hoje os trabalhos voltam ao normal. Nós tínhamos uma venda em aberto de Petrobras. Essa venda acabou sendo encerrada na sexta, mas todos os detalhes das operações que estavam em aberto nós vamos atualizar em seguida, conferir certinho o que acabou acontecendo nesse período que a gente esteve de fora. Tá bom? Maravilha. Vamos iniciar a interação com o pessoal aí que acompanha ao vivo. Só um momentinho. O Fernando solicita a avaliação aqui de Tecnisa TCSA3, acionando um Joy de Napoli no gráfico semanal. Bom, TCSA3 no gráfico semanal, então, conforme a solicitação do Fernando. Vamos ver se o papel está fazendo um Joy de Napoli. Então, aqui é a média móvel de 3 deslocada, né? Em 3 períodos. E não é o caso, né? Por que não é o caso, Fernando? Porque o mercado perdeu os últimos fundos, né? Então, aqui nós tínhamos um Joy de Napoli, ó. Os preços abaixo da média passaram para cima. Passaram para baixo, quando passaram para cima novamente, o mercado não tinha perdido o fundo anterior, a entrada ficaria aqui nesse ponto. Não foi acionado, né? Então, como o mercado perdeu tanto esse fundo quanto esse fundo, o setup está invalidado, tá? Então, não tem Joy de Napoli, não. Ok? No diário, o papel parece desenhar um cenário de retângulo, resistência em 13,10, suporte em 2,75, retângulo esse que acontece depois de uma tendência de baixa direcional, né? Então o viés desse retângulo é baixista. As médias mais longas apontam para baixo, abaixo dos 2,75. O mercado caminhará em busca da mínima de 2008, que fica em 2010. Esse aqui é o gráfico não ajustado, perfeito. Então tá aí. O Luciano pede uma avaliação do setor bancário. A gente pode dar uma olhadinha como um todo. Claro, a gente pode começar, Luciano, dando uma olhada no índice, que não é exatamente o índice do setor bancário, né, mas é o IFNC, o índice do setor financeiro.
Tá? Então percebe o seguinte, a gente teve, o semanal fica mais fácil de ver, né? No começo, finalzinho de agosto, o mercado tocando uma zona de suporte muito importante, né? Que era o antigo topo histórico, a máxima de 2013, que foi rompida, testada como suporte, o mercado testando como suporte novamente. Esse processo lembrou um retângulo, né? Então, quem montou posições aqui nesse ponto, tecnicamente, errado não estava. Além disso, o mercado tocava uma LTA que conectava fundo de 2011, 2014 e também então aí o fundo de 2015. O grande problema, situação chata, desconfortável, é que na semana passada o mercado fechou abaixo desse suporte. Então o mercado perdeu de maneira objetiva a faixa dos 4.500 pontos, fechou abaixo desse ponto, fechou abaixo da LTA. Com isso, todo mundo que montou posição aqui se dá por frustrado. O mercado estopa quem montou posição nesse patamar. Tanto que já havia perdido a mínima da semana que havia testado o suporte. Né? Com isso, a gente tem que olhar para o nosso lado esquerdo do gráfico e observar onde é que nós temos um novo suporte. Olha, a gente tem o suporte dado pelo fundo de 2014 em 3.800. Esse aí seria o próximo alvo do índice do setor financeiro. Itaú, que é o papel que tem mais peso, né, parece desenhar um cenário mais lateral, uma tendência indefinida após uma tendência direcional de baixa. Tá? O suporte, que é o ponto de referência aqui dessa movimentação mais lateral, fica na faixa dos 25, abaixo disso o mercado deve seguir em queda. Tá? BBDC4 na quinta-feira chegou a abrir abaixo aqui do suporte da congestão, tem uma congestão mais limpa ainda, né? Suporte da faixa dos 21,85, só que acabou se recuperando. Tá? Fechamento abaixo desse patamar abre espaço para o mercado seguir em queda. O próximo suporte do Bradesco fica na faixa de R$20, 19,20 para ser mais objetivo. E Banco do Brasil, esse aqui não chegou nem a congestionar, né? Enquanto o Bradesco e Itaú congestionaram, fizeram movimentações laterais, o Banco do Brasil fazendo zigue-zagues descendentes, perdendo fundo. Abrindo o nosso gráfico, a gente pode perceber que o objetivo do Banco do Brasil fica lá na mínima de 2009 ou 2008, a mínima de 2008 ainda, na faixa de R$11. Tá? Então é um setor que tentou reverter, mas não conseguiu. Tá? Deixou sinais de fundo aqui no semanal e sinal esse frustrado. Então para trade na compra eu não vejo nenhum argumento mais limpo para operações. O próprio Bradesco, né, que chegou a deixar um candle bem bonito na quinta, acionou o candle na sexta, está caminhando para o stop já dessa operação. Né? Quem montou operação de compra aqui em cima desse suporte. Houve algum day trade no mini índice? Diz o Pacheco. Uma ótima semana para todos. Para você também, Pacheco, uma bela semana. Ainda não tivemos enquadramento. Trade dentro do modelo que a gente opera fica abaixo da mínima do dia ou acima da linha d'água. Lembrando que existem infinitos modelos diferentes. Né? Esse aqui é apenas um modelo que a gente acompanha bem de perto. Certo? Por exemplo, quem opera máxima a violação dos extremos da primeira hora já teve sinalização de compra, né? Por exemplo. Então tudo depende de qual é o modelo que você está utilizando para operar. E como foi o evento semana passada? Questionou o Pacheco. O Pacheco foi muito legal. Fazia tempo que a gente não fazia um evento presencial. O pessoal estava bem animado. Foi muito interessante. Eu gosto da experiência de poder conversar com as pessoas. Ver quem está por trás do pseudônimo, né, do apelido que o pessoal coloca aqui nos chats. Então eu espero que a gente possa fazer mais esses eventos. Em outras cidades também. Mas foi muito, muito legal. Pessoal aqui pedindo bastante sobre o Petro 4, né? O Túlio. Quem mais? O próprio Pacheco. Aqui no chat do LS Live também. Então vamos dar uma olhadinha na movimentação de Petrobras, Petro 4. Bom, Petro 4 chegou a gerar uma venda
aqui no dia 21, essa venda gerou RP, se conduzida por cada nova máxima. Encerramento se deu na sexta-feira. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, inclusive, tá meio sujo, né? Pronto. Então tá aí. Petrobras segue dentro de uma tendência de baixa, né? Se segurava aqui na linha de referência desse canalzão de baixa, que vem lá de 2008, mas o mercado perdeu essa linha de referência. Perceba que no próprio gráfico semanal o mercado perdeu esse patamar de preço. E isso não é uma sinalização interessante, não é mesmo. A própria Petro 3 aqui volta para a mínima do ano. A Petro 3 que estava bem mais forte, não chegou a perder ainda o mesmo patamar de suporte, mas está na iminência de. Okay? Eu não vejo muito o que fazer. Eu entendo aqui, o Túlio diz que a gente pode estar finalizando um ciclo de 5 ondas, né? Até pode, né? 1, 2, 3, 4, 5. O problema é que para eu buscar uma compra aqui eu preciso pegar o início do pivô de alta, né? Preciso surfar o início ou da onda C ou da 3 que viria. Isso está longe de acontecer, né? O mercado sequer marcou um fundo decente aqui. Então eu não vejo muito o que fazer. Quem está de fora, a minha orientação é seguir de fora. Quem tem vendas e não foi estopado na sexta-feira, segue com venda aberta, né? Quem leva pela média móvel de 9, a venda seguiria aberta. Quem trabalha com high-low, a mesma coisa. Tá? Lembrando que o próximo suporte, se a gente for olhar o preço de memória em Petrobras, suporte só lá na faixa dos 4,25, que é a mínima do ano de 2002. Isso. E a máxima aqui do ano de 97. Esse aqui é o gráfico não ajustado. Se a gente traçar uma retração de FIBA, vamos ver se tem alguma retração batendo ali naquele ponto. Eu acredito que tem a retração de 61. Olha lá. Ha! Exatamente. Então ali nós temos a retração de 618, também batendo naquele ponto. O mercado se segurava sob a retração de 50% da última perna, da grande perna de alta, né? Aqui. E aqui nós temos a retração de 61,8%. Vamos traçar uma retração dessa outra perna aqui. Ver se nós temos mais algum fibo batendo, para aquele patamar se tornar ainda mais forte. Aí já não tem um cenário tão limpo. Mas em relação a essa última perna aqui, a gente tem retração de 61. Ali no mesmo ponto, né? Então tá aí, senhora Petrobras. Marcos pede avaliação de Vale 3 e Bova 11. Vamos dar uma olhadinha aqui na Vale 3 e na Bova 11 aí para o Marcos. Bom, a Vale 3, primeiro, no ano, a Vale 3 cai 21, Vale 5 cai 28. Então ela está um pouco mais forte, ou melhor, menos fraca que a Vale 5, né? Era um papel que estava fazendo um desenho que lembrava um ombro, cabeça a ombro, mas que desconfigurou. O mercado montou um pivô de baixa. Esse pivô de baixa foi acionado na sexta, né, com a média virando para baixo. Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente não tem suporte relevante, decente. Suporte de verdade mesmo, só tem lá na faixa dos 14, que é o último fundo. Tá? Aqui tem um fundinho mequetrefe, mas não é nada demais. Tá? E tem um gap para ser fechado em 15,90. Então não vejo também argumento para estar comprado nesse papel. Não vejo nada a fazer. Tá? E Sula, eu falei Bova, mas era Sula, né, que o Marcos pediu. Sula no dia 22, eu lembro que foi dada uma compra nesse papel. Preciso até depois investigar se não deu stop. Eu acredito que não. Mas a gente vai investigar. Frustrou, né? Afinal de contas acabou fechando abaixo da mínima do candle que testou a média móvel de 21. Inclusive os preços fecharam abaixo da média móvel de 21. E é um papel que caminha para a reversão de tendência. Ok?
Quando nós temos o teste e um suporte, o mercado não segura, um teste de uma antiga resistência como suporte, o mercado não segura sob essa resistência, esse é um sinal de fraqueza. Tá? Esse é um sinal de que o mercado deve mudar, deve virar a sua tendência. Então eu não vejo muito o que fazer, é o que se fazer. Quem entrou aqui e botou stop abaixo da mínima já foi estopado. Ok, seguindo. Poderia comentar o IBR4 no gráfico diário? Questiono o Zufo. Se eu vejo algum ponto de entrada em o IBR4. Bom, olha, não é nenhuma operação que se enquadra dentro dos modelos que a gente opera, mas eu entendo quem esteja buscando compra aqui na superação da máxima desse candlezinho branco. Quem buscou compra na sexta, né? Afinal de contas, isso aqui pode até ser um pivô de alta, né? E estaria pegando ele bem no início da sua perna de impulso. Ok? Mas não é um modelo que a gente opera de maneira mais objetiva. Tá? Um modelo que gerou entrada de objetivo de fato foi ponto contínuo, né? O mercado testou a média móvel de 21, isso que inclusive foi o primeiro ponto contínuo, primeira visita. Uma entrada válida e correta, Zuf. O Pacheco colocou que a chuva deixou Porto Alegre e chegou no Rio. É verdade. Eu lembro que na sexta-feira já tinha começado a chover em São Paulo. Aqui o dia tá lindo, então, de fato, as nuvens mais carregadas estão no sudeste no momento. Se estão no Rio agora. Vamos dar uma olhadinha nas aberturas, ver quem é que se movimenta. Os principais sinais. A gente tem a Vale 5 abrindo em gap de baixa de 3,83, gap projetado bom, o mercado não tem suporte relevante aqui no lado esquerdo. É um papel para se acompanhar para day trades no dia, né, quando não há suporte ou resistência, né, no caso de uma compra. Tá? Então, aqui no intraday vamos buscar para o primeiro movimento em modelos que derivam disso. Tá? A BRAP, que tem uma boa correlação com a Vale, a leitura é a mesma, embora o volume não seja tão importante quanto. Ciel 3 abrindo em queda de 2,5, perdendo fundo, volume forte, outro papel que dá para a gente monitorar no intraday. Então, evento no diário, que é a perda do suporte, volume acima da média. Tá? Inclusive, levando ao pé da letra aqui, ela acionou o cenário para fechar gap, né? Concorda? Deixou um candle branco, fora da banda, que teve a sua máxima superada. Então houve sinalização aqui de fechamento de gap em Ciel. Com todo esse volume, é um papel que dá para monitorar sim, para day trades. BTLW, nada demais. Sambi 11, nada demais. Bradesco, queda de 1,5. Itaú, 0,60 de queda. Itaúsa e Banco do Brasil, também nada muito relevante. Ponto de vista positivo, Uzi Minas subindo quase 3%, mas nenhum cenário relevante no gráfico diário. CSNA e GGBR. GGBR opera estável, né? Então Uzi Minas e CSN que tem um movimento mais expressivo na compra. E basicamente é isso. Mais uma olhadinha no índice futuro. Pelo visto engatou aqui a quinta, está indo em busca do fechamento do gap. Lembrando que isso aqui, por enquanto, não houve nenhum sinal para a gente operar dentro do modelo que a gente opera. Nenhum sinal para a gente trabalhar. Melhor dizendo. O fechamento acima da linha d'água, esse sim, seria um sinal interessante. No dólar,
acima da máxima do dia a gente tem sinalização de compra, abaixo da linha d'água a gente tem sinal de venda. Antes de eu encerrar, preciso deixar um recado para vocês. A Leandro Stormer vai atualizar o site, tá? Nós vamos mudar, e comemorando essa mudança, a gente está com 50% de desconto em toda a loja, tá? Então, se você quiser comprar algum treinamento, adquirir, toda a loja está com desconto de 50%. Esse novo site vai ser uma versão mais enxuta, com menos treinamentos, tá? Com uma metodologia muito mais focada, muito mais amigável de se transitar, tá? E a maior parte dos treinamentos que aqui estão não estarão nesse novo site, tá? Então, para comemorar isso, a gente está abrindo o desconto de 50% em toda a loja LS, tá? Então é só clicar aqui no banner do site, vocês vão ter acesso a essa landing page. Aí vocês receberão então o cupom. Eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser mais informações, ok? E fiquem atentos aí, em breve estaremos com um novo site. Eu me despeço, desejo um ótimo pregão. Daqui a 45 minutos aproximadamente estaremos no LS Live acompanhando o mercado com o Thiago Bissi. Boa semana, até mais.